Então, agora a gente vai explicar para vocês um pouco como que funciona o sistema linfático. O sistema linfático ele é formado por uma rede de vasos que atuam garantindo o retorno do fluido presente nos espaços intersticiais para o sangue. E alguns dos órgãos mais importantes desse sistema, eu vou destacar agora primeiro o baço, as tonsilas e o timo. Esses órgãos, eles fazem parte do sistema linfático e nele a gente observa uma grande quantidade de tecido linfóide. E entre outras características de cada órgão, a gente vai abrir um destaque para os linfócitos. O baço, vou começar a falar do baço, ele está relacionado com as funções de destruição das hemácias velhas e a participação na resposta imune. Já as tonsilas, ela atua na proteção da entrada do sistema digestório e respiratório contra os micro-organismos. E o timo, ele é o órgão em que os linfócitos completam a sua maturação. Algumas das principais estruturas que participam da resposta imunitária dos órgãos linfáticos, como já citado anteriormente, são o timo, o baço, linfonodos e os nódulos linfáticos. Os nódulos, eles são agregados de tecidos linfóides localizados nas mucosas dos aparelhos digestório, respiratório, urinário. E o conjunto desses tecidos linfóides, associados com essa mucosa, chama-se MALT, a sigla MALT, que é uma sigla em inglês que significa Mucosa Associated Lymphocyte, alguma coisa nesse sentido. E ela é ampla para a distribuição das estruturas linfáticas e na constante circulação das células imunitárias no sangue, na linfa e no tecido conjuntivo. Bom, o timo, a localização dele é atrás do externo, né? Aqui, atrás do externo, e é onde os linfócitos T completam a sua maturação. E vale destacar que essas células, elas se originam da medula óssea. O baço, ele é o único órgão linfóide interposto na circulação sanguínea e ele é considerado um órgão importante na defesa contra os micro-organismos, uma vez que ele é rico em células fagocitárias e apresenta um contato íntimo com o sangue. Além disso, ele é o principal órgão destruidor das hemácias do sangue. As tonsilas, elas estão na entrada do sistema digestório e respiratório e ela garante a proteção contra a invasão dos micro-organismos, invasão por micro-organismos. E agora vamos falar um pouco sobre os linfócitos. Que são os linfócitos? Eles se originam da medula óssea e os linfócitos T, eles completam a sua maturação no timo. Quanto os linfócitos B, eles saem da medula óssea já com as células maduras, então ele não precisa de ir para o timo para poder fazer a sua maturação. Por esse motivo, a medula óssea e o timo são chamados de órgãos linfáticos centrais, ou seja, os primários. Através do sangue e da linfa, os linfócitos migram dos órgãos linfáticos centrais para os órgãos linfáticos periféricos, secundários, que no caso é o baço, os linfonodos e o MALT, que é a sigla lá em inglês que eu falei anteriormente, onde eles se proliferam e continuam a sua diferenciação. As células, elas apresentam antígenos, que são células de distribuição geral, sendo encontrado na maioria dos órgãos. Elas derivam da medula óssea, como já disse anteriormente, e constituem uma população heterogênea que inclui as células derivadas dos monócitos do sangue. Por um exemplo, os macrófagos, as células de Kupffer do fígado, enfim, são algumas células que a gente tem no corpo, em cada parte em cada órgão, né, no caso. Os órgãos linfóides primários, que eu já citei anteriormente, que são considerados primários, tem os primários e secundários. Os primários é o timo, né, que ele é um órgão linfoepitelial, que ele é situado no mediastino, que é, no caso, atrás do externo, como falei anteriormente, né, que fica no meio do corpo. E ele possui 2 lobos, envoltos por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, e dessas 2 cápsulas vai partindo os septos que dividem em lóbulos. Ao contrário dos outros órgãos linfóides, o timo ele não apresenta nódulos.
Ele tem, né, ele é envolto na cápsula de tecido conjuntivo e dessa cápsula tem os septos que dividem entre os lóbulos. Eles não possuem nódulos. E aí cada lóbulo desse é formado por uma parte periférica, cortical, e uma parte central, que é a medular, que é a mais clara. A cortical, possui mais linfócitos do que a medular, e as células mais abundantes do timo são os linfócitos. Bom, a medula óssea, como essas células vêm de lá, vou dar uma explicação pequena dela, ele é um órgão difuso, porém volumoso e muito ativo. E no adulto normal, além de produzir plaquetas, ela também produz os linfócitos responsáveis por essas células dos órgãos do sistema linfático. E os órgãos linfóides secundários, os linfonodos, que eu já falei anteriormente, né? Que, na verdade, os linfonodos, também chamados de glândulos linfáticos, eles são órgãos encapsulados, formados por tecido linfóide, que estão em várias partes do nosso corpo e eles acompanham o trajeto dos vasos linfáticos. Sendo observados, alguns lugares, algumas regiões do corpo que ele pode ser observado, por exemplo, é na virilha, na axila, no pescoço. E esses linfonodos, eles têm... Linfonodos e glândulos linfáticos é a mesma coisa. Eu vou falar linfonodos que fica mais fácil. Eles têm um tamanho variável, tendo os maiores, né, de 1 centímetro e a 2 centímetros de comprimento. Tipo, é bem pequenininho mesmo, só eles ficam circulando ali no nosso corpo, enfim. No geral, eles têm o formato de um rim e ele apresenta, portanto, um lado convexo e uma região que ela é mais... Ai, não sei explicar. Que, tipo assim, é a região mais convexa, que ela, no caso, é denominada de hilo. É o nome da parte, mas é uma parte mais convexa. Tipo, viradinha assim, emborcadinha. E é pelo esse hilo que entram as artérias e saem as veias do órgão. Então, por isso que é tão importante essa parte. E ele também apresenta uma região cortical e uma região medular, né? Que a região cortical está abaixo da cápsula, enquanto a região medular está no centro do órgão e na região do hilo. Bom, as funções desses linfonodos, basicamente, é filtrar a linfa, que é um líquido que circula no sistema linfático, que contém linfócitos, e que é um tipo de célula branca, e basicamente essa é a função dele, que é filtrar, né? Além disso, eles também são responsáveis pela maturação, que eu já falei anteriormente, e pelo armazenamento dos linfócitos, que nesse momento eles vão atuar, nessa parte, eles atuam contra as infecções. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vicente, sou membro do grupo 6 e a gente vai falar um pouco sobre o sistema linfático. E eu vou começar falando sobre a linfa e sobre os vasos linfáticos. Começando com a linfa é o nome dado ao líquido que escapa dos vasos sanguíneos devido à pressão e se aloja nos espaços entre as células corpóreas, ou seja, o espaço entre uma célula e outra. Esse espaço também é chamado de espaço intersticial. Então, assim que esse líquido escapa dos vasos sanguíneos e passa para o interior do sistema linfático, ele recebe o nome de linfa. A linfa se trata de um líquido viscoso e transparente de composição semelhante ao plasma sanguíneo. As diferenças entre o plasma sanguíneo e a linfa, as principais são que na linfa a gente possui uma concentração bem maior de leucócitos, em especial os linfócitos, e também a gente possui uma concentração bem menor, uma quantidade bem menor de proteínas em relação ao plasma. Uma outra característica da linfa é que ela corre pelo corpo de uma maneira lenta, porque não existe um órgão responsável por impulsionar esse líquido pelo corpo. Diferentemente do sangue, que a gente sabe que tem o coração, que é um órgão responsável por bombear o sangue pelo corpo. Então, quando ocorre a contração do coração,
o sangue é bombeado para o corpo. E isso não acontece, não existe nenhum órgão que faça isso com a linfa. Então a linfa ela percorre de uma maneira mais lenta, porque ela depende da contração dos músculos dos vasos sanguíneos e também da pulsação das artérias mais próximas desses vasos. Uma outra diferença que a gente vai ter entre a linfa e o sangue é que a linfa ela percorre um sistema aberto, enquanto que o sangue percorre um sistema fechado. O que isso significa? Significa que na circulação do sangue, por exemplo, o sangue ele sai de um ponto A, passa por outros pontos e volta a desembocar nesse ponto A. No caso da linfa, isso não acontece. A linfa ela sai de um ponto A e vai para o ponto B e já era. Ela não volta novamente para onde ela iniciou a sua trajetória. Outra coisa é que a linfa ela sempre vai percorrer o corpo no sentido do coração, nunca em outro sentido, sempre em direção ao coração. Então, sobre a linfa é isso que a gente tem para falar. Agora vamos passar para os vasos linfáticos. Como já dá para imaginar, né? Eles têm a função principal de transportar a linfa e, conforme eu disse, num sistema aberto que se inicia com os capilares linfáticos. Os capilares linfáticos eles são bem similares aos capilares sanguíneos, porém tem algumas diferenças. Os capilares linfáticos são formados por uma única camada de célula, chamada de endotélio. São células que ficam sobrepostas entre si, como se fossem as telhas de um telhado. Então, ela possui pequenos espaços que permitem que a linfa entre no capilar, mas não permitem que ela saia. Ou seja, é como se fosse as válvulas, só que de uma maneira mais primitiva. Elas impedem o refluxo da linfa. Aí, os capilares eles se agrupam, se reúnem para formar os vasos linfáticos, que são estruturas de calibre maior e que já possuem válvulas propriamente ditas. No espaço entre uma válvula e outra, nós temos o músculo liso. E é esse músculo, conforme que eu disse para vocês anteriormente, que vai impulsionar a linfa através do corpo. No espaço entre uma válvula e outra, né, conforme eu disse, e são as válvulas que vão impedir o refluxo. Então, como eu tinha dito que ela sempre vai seguir o caminho no sentido do coração, são as válvulas que vão impedir que elas voltem. É importante lembrar também que em nenhum momento os vasos linfáticos se comunicam diretamente com os vasos sanguíneos. Isso vai acontecer em nenhuma parte do nosso corpo. Continuando, os vasos linfáticos vão se reunir em estruturas maiores, são chamadas de troncos linfáticos. Nós temos algumas dezenas de troncos linfáticos no nosso corpo. E esses vão direcionar a linfa para os ductos linfáticos, que são estruturas ainda maiores, que levam a linfa de volta para a circulação venosa. No nosso corpo humano, nós temos apenas 2 ductos linfáticos. O primeiro deles é chamado de ducto torácico, que fica na região do tórax, um pouco mais para a esquerda, localizado um pouco mais à esquerda. E ele é responsável pela drenagem da maior parte do corpo, a drenagem da linfa da maior parte do corpo, cerca de 70%. E o outro ducto que nós temos é o ducto linfático direito, que ele é responsável pela drenagem da linfa proveniente do membro superior, do lado direito da cabeça, do lado direito do pescoço e do lado direito do tórax. Oi, meu nome é Maura, vou estar falando sobre o sistema linfático, também conhecido como sistema linfóide. Vou estar falando da sua função. Então, ele está conectado aí com outros 2 sistemas do nosso corpo, que são o sistema imunológico e o sistema cardiovascular. E o sistema linfático, ele é formado por uma rede complexa de órgãos, glândulos e vasos que se espalham por todo o nosso corpo, transportando um líquido chamado linfa.
O linfa, ele é um excesso de líquido intersticial, que é aquele líquido que fica entre as células, que é um líquido que vem do plasma. Esse excesso de líquido intersticial que penetra nos vasos linfáticos é chamado de linfa. Como ele vem do plasma, ele tem basicamente a mesma composição do plasma sanguíneo, mas além disso, ele também vai transportar macromoléculas, como proteínas, lipoproteínas, ácidos gráficos, bactérias e fragmentos de bactérias, que não conseguem voltar diretamente para a circulação sanguínea, no caso, para os capilares sanguíneos. O sistema linfático, os capilares linfáticos recolhem tudo isso e tudo isso junto se torna a linfa. Então, as principais funções do sistema linfático são coletar e transportar a linfa de volta para o sangue. No caso, os vasos linfáticos coletam o excesso de líquido intersticial, que ao entrar nas capilares linfáticos ganha o nome de linfa, e o sistema transporta essa linfa de volta para a circulação sanguínea, certo? Como se fosse um sistema de reciclagem da água no nosso corpo. No meio do caminho dos vasos linfáticos, essa linfa acaba passando por uma estrutura chamada linfonodos, que são agregados de tecido linfóide que possuem uma grande quantidade de células de defesa, principalmente linfócitos. Ao passar pelos linfonodos, as células do sistema imunológico presente neles removem resíduos e patógenos, como bactérias, por exemplo, que podem aí estar na linfa. Portanto, outras funções super importantes desse sistema é remover resíduos e nos proteger contra possíveis infecções. Daí, a sua relação com o sistema imunológico. Como eu já havia falado, o sistema linfático é conectado por vários vasos linfáticos, que são estruturas tubulares, que são muito parecidos com vasos sanguíneos, mas que ao invés de transportar sangue, transporta a linfa. Esse vaso linfático, aliás, os capilares linfáticos, eles podem ser encontrados em todo o nosso corpo, tanto superficialmente na pele, ou tanto profundamente em músculos e órgãos internos também. Os vasos linfáticos, eles estão divididos em capilares, vasos pré-coletores, coletores, troncos e ductos. Nós temos 2 ductos, o ducto torácico e o ducto linfático direito. São esses ductos que vão acabar desembocando de volta na circulação sanguínea e encaminhando a linfa de volta para o sangue. Já os principais órgãos desse sistema são os linfonodos, como eu havia dito, também conhecido como glândulos linfáticos, e também temos órgãos responsáveis pela produção, maturação ou renovação dos linfócitos, que são a medula óssea, o baço e o timo. Então, um breve resuminho para ficar um pouco mais fácil de entender. O sistema linfático, ele é um conjunto de órgãos, tecidos, ductos e vasos que funcionam de diversas formas no corpo. Então, ele vai trabalhar de várias formas no nosso organismo. Como eu havia dito, ele também trabalha com o sistema imunológico. Ele tem um sistema de drenagem, que ele vai filtrar e drenar o excesso de líquido dos tecidos e órgãos, como eu havia dito anteriormente, chamado de linfa, e o encaminha para a corrente sanguínea. Mas antes disso, ele tem alguns processos. Ele tem um sistema de defesa. O de defesa, no caso, ele vai produzir e amadurecer as células de defesa do organismo, como os linfocitos T e B, que atacam patógenos sem danificar as células do corpo. Ele também vai ter o processo de eliminação. Assim como ele vai tirar bactéria, entre outros, o processo de eliminação dele também tira células danificadas e envelhecidas ou patógenos também. Porque como ele vai descarregar a linfa, né, que é o líquido, ele vai descarregar a linfa no sangue, tem que ter um processo de retirada de células mortas, de bactéria, coisas que não vão trazer benefício para a nossa saúde. Por isso, ele trabalha junto com o sistema imunológico. Sobre os órgãos que fazem parte do sistema linfático, cada um serve para alguma coisa.
No caso, o baço ele é um dos maiores órgãos linfáticos, ele produz anticorpos, hemácias, armazena sangue e libera hormônios. O timo e medula óssea, órgãos linfóides primários, onde os linfocitos amadurecem e proliferam. Os nódulos linfáticos agregados de tecido linfóide localizados na mucosa dos aparelhos digestórios, respiratório e urinário. Realizando então as principais funções do sistema linfático são coletar e transportar o excesso de líquido intersticial de volta para a circulação sanguínea, reciclando a água do nosso corpo e removendo resíduos e nos protegendo contra possíveis infecções. No caso, o sistema linfático é composto por vasos linfáticos e por órgãos linfóides, como linfonodos, a medula óssea, o baço e o timo.